propõe a solucionar os problemas e preencher as lacunas deixadas pelas cadeiras já existentes no mercado. E essas lacunas assim, seriam a respeito do conforto, praticidade, viabilidade, enfim. O objetivo principal do projeto seria melhorar, inventar alguma cadeira que melhore as existentes no mercado. Então, o novo produto, a princípio, assim, deve possuir algumas características, como ser prático, ergonômico, resistente, viável, ter baixo custo, ser criativo, adequado, confortável, anatômico, entre outras virtudes. Bom, de início foi feita a pesquisa de mercado. A gente foi atrás das cadeiras e banquetas empilhadas e dobradas existentes no mercado, foi feita a análise, e a partir dessa fonte que a gente teve nessa pesquisa, foi feita a geração de alternativas. Alternativas livres, alternativas usando as analogias, usando frases, usando tópicos e utilizando o Mescrai. Tantas dessas foram, ao total, 65 alternativas geradas, somando Mescrai em todos. Foi selecionado com o auxílio da CING, com a turma inteira, esses 3 modelos. A alternativa escolhida a princípio foi essa daqui. Só que ela teve que passar por uma evolução, vamos dizer assim. Por que essa evolução? A alternativa escolhida foi a que apresentou o maior número de inovações, em se tratando do empilhamento e da dobra da cadeira. Mas as suas formas eram tanto quanto rústicas, daí a preocupação em modificar a alternativa escolhida. O novo desenho possui um aspecto ainda mais inovador, daqueles quesitos principais, que é a dobra e empilhamento, em relação à primeira alternativa. O assento tornou-se mais confortável e as pernas ficaram com um design mais agradável e menos pesado. Essa nova proposta busca a mistura de materiais, utilizando madeira e os metálicos na composição da cadeira. Ou seja, o que a princípio seria o material todo de madeira, e vamos dizer assim, bem pesado, porque as pernas, vamos dizer assim, seria um bloco inteiro, como se fosse um caixote. Ela passou, vamos dizer assim, por um processo de refinamento, diminuindo o tamanho, as pernas, modificando o desenho, mas ficou com manteve a mesma ideia do começo, ou seja, o empilhamento seria feito de 2 cadeiras, uma de frente para a outra, e a forma da dobra seria encaixando as pernas dentro. Tá? Então, por que ser escolhida essa alternativa? Foi a que apresentou, assim, maior viabilidade para a confecção, um aspecto inovador, tanto no empilhamento quanto na dobra, e o baixo custo. Ele não saiu muito caro para fazer esse protótipo, e com certeza com a produção em série vai ser muito mais barateado. Perfil do usuário. Os nossos usuários são pessoas de bem com a vida, que praticam esportes, adoram se divertir e curtir as coisas boas. São da classe média para alta, ou seja, possuem condições financeiras para frequentar, com certa regularidade, restaurantes, lanchonetes, bares sofisticados. A faixa etária varia desde pré-adolescentes até jovens senhores e senhoras que, como já foi dito acima, aproveitam ao máximo as delícias que a vida pode propiciar. Então seria uma cadeira banqueta, destinada para bares, casas noturnas ou bares, lanchonetes e restaurantes, que para pessoas que têm um certo poder, assim, poder aquisitivo não, também, mas que possam frequentar com mais frequência não, e com mais frequência um barzinho ou lanchonete. A análise econômica do produto escolhido. Vai quebrar. Bom. Olha ele sentado lá agora. Olá, o Tom. Bom, o produto final possui um assento com uma área para sentar bem satisfatória. E, apesar de ser em madeira, é confortável, adaptando-se à anatomia humana. Então essa parte da frente, é bem agradável sentar nela. Porque, vamos dizer assim, é agradável e diferente, porque tua perna encosta aqui e não encosta aqui. Vamos dizer assim, uma situação diferente. Normalmente você senta numa parte reta, Uma situação diferente.
Isso pode ocasionar quadros de sangue na parte Adapta-se à inferior anatomia humana, dos proporcionando músculos da conforto coxa. e segurança na hora de sentar. Vamos dizer assim, esse protótipo, a crocodilha que foi utilizada, ela não proporciona essa segurança toda, né? Mas, vamos dizer assim, melhorado, pode ficar, atingir esses objetivos de conforto e segurança. Conforto a segurança nem tanto. A altura da cadeira está dentro das medidas sugeridas pelas bibliografias especializadas na área de ergonomia. A dobra e o empilhamento são as grandes virtudes desse produto. Quando armazenado, ele utilizará pouco espaço comparando com os outros já existentes no mercado. Essa nova cadeira busca uma combinação harmoniosa de dois tipos de materiais, a madeira e o metal. O metal foi utilizado para fazer parte de pernas posterior e a madeira para o restante do projeto. Então, como já demonstrei, o empilhamento é feito da seguinte forma. Vira-se outra cadeira, encaixa, assim, um encaixe perfeito, e vai colocando uma em cima da outra. Definição técnica do produto final. O nome, cadeira empilhado e dobrável Yin Yang. Eu pensei naquele símbolo Yin Yang, vamos dizer assim, por causa da dobra dele, né? Então, a combinação, aquela harmonia que representa aquele símbolo. Dimensões. Altura 450 milímetros e largura praticamente 500 milímetros. Função declarada. Usado somente como cadeira devido aos seus aspectos estruturais. Funcionalidade. O mecanismo de dobra funciona bem e permite segurança ao sentar. Isso se melhorado. Ruído. Ele não apresenta ruídos ao dobrar e desdobrar, a não ser que você vá. A manutenção. É necessária a lubrificação do mecanismo de dobra e se faz necessário com o passar do tempo, né? Ele vai mesmo ferrujando, né? E também a madeira precisa ser cuidada devido à exposição e ao armazenamento dela, entendendo se deixar exposta ao sol vai assim, prejudicar um pouco mais. Ergonomia. É adequada, ajusta-se à anatomia humana e a altura é considerada satisfatória. Material. Feito em madeira chapeada e 2 pernas em aço. O peso, uma manobrabilidade. O peso é adequado e fácil de transporte. E é fácil de, né? Não é pesado, é fácil de manobrar ela, de manipular. O custo. Para fazer esse protótipo, estimei mais ou menos em R$30, mas, como eu já disse, né, no processo de produção em série, pode ser utilizado outros métodos, outras máquinas para a confecção e vai baratear ainda mais o preço. Né? Estética. Ela é simples, discreta, inovadora e agradável. Eu achei. Aceitação. Visualmente agrada, confortável e de boa aceitação. A fabricação. Bom, as pernas metálicas elas passaram pelo processo de calandragem, né? Que seria para confeccionar as curvas das pernas. Foi passado desoxidante e foi pintado com um tipo spray mesmo. Tá? E a madeira, para fazer esses contornos eu usei serrafita, né? Foi colocado assim, um refil nos topos da madeira, foi passado selador e uma cera especial para dar essa cor mais amarelada. E a respeito do descarte, caso aconteça algum dano irreparável na cadeira, ela pode ser utilizada para outros fins, por exemplo, fazer lenha, ou o metal pode ser usado, né, ferro-velho. Então, acho que tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo? Então, acho que o objetivo como já disse antes, o objetivo do projeto era apresentar uma alternativa inovadora em vários aspectos, né? Como que deveria ser prático, ergonômico, resistente, viável, baixo custo, criativo, etc. E eu acredito que, vamos dizer assim, apesar do protótipo não ter saído lá, essas coisas, ela atingiu, assim, pelo menos na ideia, a maioria desses objetivos. Você recebeu o criatura. Vai dar 3 minutos.
melhoraria na estabilidade de superfícies que não fossem completamente lisas. Então ele dá maior estabilidade para a cadeira. O cilindro é apenas um acessório de decoração na cadeira que completa, joga com os materiais, né? Madeira e alumínio, que deixa bem. Essa cadeira, como vocês podem ver ali, tem um empilhamento bom e ela atende os dois pontos básicos do projeto: ser empilhável e ser dobrável. Bem, no processo de fabricação, foi usado esponja saco, uma espessura de 5 milímetros. Então, para dar a espessura que a gente queria, precisava de 4 lâminas. Então, para dar essa curva, as madeiras são cortadas e prensas no molde, que daí forma essa curva. Então, primeiro é feito um encosto no vaso. Aí a gente coloca-se o pé, que é preso com cavilha, e coloca. Daí põe as dobradiças aqui, e põe o assento e essa espécie de mão francesa. E aqui vai servir como para dar mais sustentação para a cena, porque só a dobradiça aqui não ia resolver. Então, vai colocar uma dobradiça aqui, vai dar esse movimento, e outra para o centro. O tubo foi colocado depois em 3 partes. Parte de trás, tem essa partezinha aqui da frente, e depois uma tampinha. Então, ele é parafusado na cadeira. O acabamento era feita depois é passado selador e verniz para dar um acabamento perfeito e para não, tipo assim, qualquer risquinho não aparecer. Então o verniz vai dar essa proteção. E o alumínio é puro e é feito por processo de pressagem por extrusão. Aqui dá para ver a cena de uso. Então, como é que ela empilha e como é que ela vai ficar empilhada. Dá para empilhar no máximo 5 unidades. Não no máximo 5 unidades, mas é aconselhável 5, senão a pilha vai ficar bem fraca. E aqui uma pessoa de mais ou menos 1,60 m perto da cadeira. Baixinha, perto da cadeira. Então aqui foi o resultado final. Como que ela vai? Essas cozinhas aqui que tem a ponta é porque a gente fez, não ia dar estabilidade para a cadeira, porque alguém podia sentar e quebrar. Então essa contraforma aqui, a contraforma do tubo, serve para ter maior área de contato e para não acontecer isso. Então vai ser bem seguro ao quem sentar. A manutenção. A cadeira, como é de madeira, ela pode, alguma coisa que a dobradiça, pode trocar a dobradiça e colocar os parafusos. Só se quebrar mesmo a madeira, que não dá para trocar. O tubo também, às vezes, como é alumínio, ele pode amassar alguma coisa. Dá para trocar o tubo sem precisar trocar a cadeira inteira. Como é madeira e alumínio também, é um material que pode ser reaproveitado. A madeira, você sempre faz serragem, faz alguma coisa, faz papel. E o alumínio também, pode ser fundido e usado na madeira. Bem, então, esse foi o resultado que a gente chegou da nossa cadeira e a gente acreditou que atendeu aos requisitos que o público vai aceitar bem e vai comprar. Nós, do Departamento de Marketing da KIT Designs, temos o orgulho de apresentar a todos vocês o nosso mais recente projeto, Banquete Empilhável e Dobrável. Bom, para a gente, para o Departamento de Projetos fazer essa banqueta, eles fizeram uma pesquisa antes para detectar quais eram as falhas que existiam nas banquetas que tem no mercado, assim. A gente não encontrou nenhuma que era empilhável e dobrável e que tivesse uma forma arrojada. Então, eles projetaram essa banqueta
E também é uma nova tecnologia, porque a gente nunca viu um assento em gel, né? Foi uma coisa assim totalmente diferente. Por isso que a gente rompeu com os novos conceitos de estética também, né? Principalmente pelas cores e os usos dos materiais. Ergonomia que a gente vai explicar melhor, tá? Vamos conversar sobre isso. Também é uma perfeita união entre a forma e a função, né? Afinal, sentar bem e confortavelmente. Foi principalmente nisso que a gente pensou, no conforto do usuário. E também vai entrar um pouquinho mais tarde em ergonomia. Agora vai. Bom, então, falando sobre a banqueta. Nela, todos os materiais são totalmente recicláveis, que é feito com industrial e aço. Essa parte aqui, fundo e madeira, o posto de madeira compressada para poder ficar redondinho. E o gel também, né? É de fácil limpeza, porque ela não possui nenhum furo, nada que acumule sujeira. E o encosto, o tecido do encosto é revestido com Scott Guard, que permite lavar o tecido praticamente, porque ele não molha. Por exemplo, como ela é feita para bar, vai que de repente tem um desastrado, derruba, assim, vinho, água em cima da banqueta, não tem problema, porque ela não vai manchar, não vai sujar, porque tem aquela película Scott Guard que protege o tecido. Ela é dobrável e empilhável, como eu falei, como tem no desenho, aliás. Tem um baixo custo pelos materiais utilizados. O tubo industrial é super barato, o processo, inclusive, de fabricação é mais facilitado. Os dispositivos de montagem quase não existem. Só tem a dobradiça para poder dobrar no artigo, a gente já mostra com cuidado. E o resto é tudo solda. Muito fácil, assim, muito prático. Assim. E dá um bom acabamento. Assim, se for feito. Despesa de manutenção especializada justamente por isso, porque só solda. Então, qualquer lugar que, por exemplo, se acontecer, que é muito difícil, de descolar, quebrar, alguma coisa assim, você pode levar a pessoa que saiba soldar e faz um ponto de solda. Os 2 pontos está feito, assim, tá bonitinho. E a linha de produção é simples por causa do material utilizado, né? Só precisa acertar com comigo. Agora a gente vai falar melhor sobre a ergonomia e a segurança. Apesar de não parecer essa banqueta é segura. O modelo não é assim, né? Mas tipo assim, olha só, nós visitamos o departamento de física e daí a gente descobriu que para essa banqueta ficar estável, o baricentro do triângulo, o encontro das medianas, né, você tem que coincidir com o centro da circunferência da banqueta. Assim, a pessoa senta e dá estabilidade, apesar de não parecer, ela parece, mas não é. Outra coisa, claro, né, é o assento ergonômico, que se adapta perfeitamente aos ossos que a gente possui, sabe? Vocês lembram de ergonomia, né? Pois é, existe. E daí também a gente pensou num apoio que fosse adequado para várias estaturas. Né, tipo, um apoio de pé, para que várias pessoas possam sentar. Mesmo até criança, de repente, claro que não frequenta bar, mas ela também tem outro uso, né? De repente você tem um assento que queira colocar em casa, a gente não vai impedir isso, né? Ela não vai impedir. Tá? Então, são 2 níveis diferentes de apoio para as pessoas. As linhas são amigáveis, porque elas não possuem cantos vivos, tá? Isso também, tipo, não vai machucar ninguém, né? Que agora a nova tendência do design, assim, o design do próximo milênio são as linhas amigáveis, e foi isso que a gente pensou. Uma coisa inovadora, mas que durasse, assim, né? Por bastante tempo, ela continuasse com as linhas novas. E também foi uma alta estabilidade, que eu já comentei com vocês, que não parece mais. Bom, esse projeto, ele é inovador por quê? Porque ele tem materiais inovadores, como é o assento. Isso foi, pelo menos eu não conheço nenhum assento que eu uso de sentar. A forma, essa perfeita união entre a forma e a função, vocês podem ver. A forma é uma forma legal, gostosinha, bonitinha, e ela dobra em pilha, assim, é uma coisa
Não acredito. Essa trava chega Acabou aqui, aqui. chega uma outra e toque. Então, se não- É uma caminha de cordão de praia. Vê se tem coisa bem. Ela chega e encaixa no negócio, então não tem como desmontar depois que você Mas já monta. acabou. Ela é só Não, você não acabou puxando. ainda, tá? Aí você pega aqui, corta, Vai acabar a fita. corta, toque, e vai encaixando uma no outro. Só que o um pouquinho corta. Então isso é uma Certo. É isso, alguma dúvida? Quando está empilhado na cadeira, o gancho, a minha ideia é de fazer um gancho que vire, fique virado em relação ao cano da parede, né? Para que não atrapalhe, não fique aquela coisa assim, um afeto lá, né? Então, peso, ela tem aproximadamente 6 quilos, mas é fácil de carregar. Não tem mesmo problema para carregar. Daí, configurar no sistema. Então as linhas simples favorecem o discreto. Ela é discreta, ela não tem carregado, nada. Né? Leveza ao ambiente. Pois sendo um base litorâneo, não deve ter objetos carregados. Sua cor azul também favorece esse clima. Bom, a banqueta aguenta um pouco mais de 93 quilos, certo? Isso segundo meus cálculos, né? Lógico, com a ajudinha. Porque tem que calcular. Porque como é que você tem uma banqueta desse tipo sem calcular o peso, tem, pô, ela parece que vai quebrar, né? Não parece que não vai aguentar ninguém. Mas ela aguenta até esse quilo. O ângulo dela é importante, lógico, porque se não tiver, ela é simétrica, então aqui ficou um pouco não tão simétrica, mas ela é bem simétrica, entende? Então esse ângulo, tipo, ele ajuda, tá? Que ele não sabe, sustenta, dá uma sustentação básica para essa cadeira. Projetado para conforto, a cadeira melhor tem hoje a nova tendência do mundo. Ela tem linhas simples e conquista as pessoas também pela sua sofisticação. Ela é destinada ao público jovem e adulto, aqueles que aparecem em lanchonetes e restaurantes com comidas leves, assim, pode ser tanto diurno quanto noturno o restaurante. Bom, o trabalho começou analisando todo o mercado, as cadeiras existentes para esse tipo de mercado, destinado a esse tipo de lanchonete. E ela teria que ser voltada a toda essa pesquisa para que possa dar um suporte técnico melhor, atingindo todas as camadas sociais e assim tendo uma base para conseguir uma coisa nova. Depois desse estudo, foi realizadas as alternativas e dentre elas selecionadas 3, que são essas duas e a escolhida. Por que ela foi escolhida? Porque ela é a que combinava mais o seu estilo e a sua forma com o público. Ela era nova, não existe outra no mercado que se iguale a ela. E entrou também nos parâmetros feitos após acabar a pesquisa. Bom, o empilhamento dela, a dobra dela se dá através do levantamento do assento até o encosto, reclinando, abaixando toda essa estrutura metálica junto com o encosto e com o assento no chão e deitando o pé central. Depois, as cadeiras empilham todas na mesma direção e sentido na vertical. Os materiais, ela é fabricada através de processos
A cadeira é feita de madeira, o assento, o encosto e a base central. O assento e o encosto são retirados de chapas, cortadas com um maquinário específico, laminadas com embuia, que é a proposta número 1, ou peroba, que é a proposta número 2. A base central, ela também é feita de madeira, mas ela é compressada, laminada, através da compressão. Elas curvam-se as lâminas, colando uma a uma e deixando no formato correto que foi solicitado. Elas podem ser laminadas com marfim, se for junto com o assento encosto em embuia, ou pílora com peroba. Nas duas propostas, o pé principal, que é a haste, que vai desde o encosto até o chão, ele é feito de aço, de chapas de aço. Elas são cortadas no seu perfil e soldadas no pulo. Os dispositivos utilizados são mínimos. Ele não tem esse gasto assim. Então o encaixe dela é perfeito. Ela usa apenas uma dobradiça aqui, a outra no assento, uma trava no assento também, para que não ocorra do público sentar e de repente desmontar a cadeira. Não estaria dentro da proposta, assim, aconteceria um grave acidente. O encosto, como podem ver aqui, essa haste, ela tem uma chapa dele. A peça inteira ela tem uma chapa que se estende do formato e possui os buracos específicos para parafusar o encosto. Como podem ver, ela é adequada ao tamanho que qualquer pessoa de estatura alta ou baixa pode utilizar. Porque ela não é muito alta o assento, porque se fosse muito alta, ela causaria dores na parte inferior das coxas. E se fosse muito baixo, as pessoas mais altas teriam problemas nas articulações. Também quanto à profundidade, estudou-se uma média ideal para o público, porque se fosse muito grande, ela ia causar problemas na parte posterior do joelho, e se fosse muito pequena, formaria coágulos também na parte inferior das coxas. Porque é a parte que não apoia na cadeira. E com o passar do tempo, ele deforma, porque não deixa a circulação passar direito, então aqui vai ficando o sangue. Outro aspecto assim, que tem que ser analisado, foi analisado através da ergonomia, é o encosto, que se você ficar muito alto, dependendo da pessoa, pode inclinar muito assim, para você não. Ele tem a inclinação certa, de acordo com o perfil da região lombar aqui. Então ela se adapta a todo o corpo. Então é isso a minha proposta da Quality Design, para atingir todo esse público novo e atender às exigências de toda a moda estética que está sendo transformada agora para essa proposta. E a gente escolheu ela porque foi a que melhor se encaixou na proposta do projeto e também por apresentar uma estética bastante agradável e formas interessantes. Claro que para chegar nesse estágio foram feitas várias modificações. As cabecinhas aqui antes elas eram retas, e a gente arredondou, deixou reta aqui, enfim. Isso aqui vai aparecer. Já ligou. Ligou.
aqui, dobra e empilha na horizontal, capacidade de 3 cadeiras para empilhar. Então é facilmente armazenada, pode guardar em qualquer cantinho e é próprio então para várias noturas. Ela foi escolhida pela simplicidade da forma, pelo seu design inovador e um baixo custo para o material calculado em custo. A experiência, tá? Vocês têm que... Hoje nós estamos num processo de avaliação acadêmica, certo? Mas o mercado lá fora vai exigir mais de vocês, ok? Então, quando vocês forem desenvolver qualquer tipo de projeto mais simples, procurem, pesquisem, vejam as novidades do mercado, os dispositivos, tá? Nesse ponto a gente deu uma falhadinha, porque vocês ainda continuaram usando os dispositivos que são comuns, que a gente já conhece, dobradiça, né? Então, a inovação teria vindo se você de repente tivesse criado alguma coisa diferente. Mas mesmo assim as formas ficaram muito legais, tá? Os resultados ficaram muito interessantes, certo? E sabem que vocês, quem for trabalhar na área de desenho industrial ou de projeto, qualquer que seja, engenharia, arquitetura, design, a definição técnica ela é super importante, tem que estar bem especificada, tá? O desenho técnico, ele tem que estar contando o produto que vocês estão fazendo. A pessoa tem que chegar, a leitura tem que ser objetiva na hora, tá certo? Então, se vocês ainda tiverem dúvidas, dificuldades em algumas soluções, busquem, procurem, pesquisem, tá? Tirem dúvidas dentro de uma fábrica, que isso só vai enriquecer o trabalho de vocês. A pior coisa que tem é depois que você terminou o projeto, ele foi para o mercado, ele não ser vendido por causa de algum problema. Tá? Então vocês têm que ter bastante preocupação, porque o consumidor é exigente. Certo? Mas parabéns, olha, gente, adorei dar aula para vocês. Vocês são uma equipe assim que são unidos, vocês trabalham juntos, sabem pelo menos respeitar as limitações dos outros e não deixar isso atrapalhar. Tá? Foi muito legal mesmo. Certo? É bom pra gente, pelo menos pra mim, que estou começando a dar aula para vocês, né? Quer dizer, dar aula para uma turma como vocês, que a gente se animar a continuar, porque às vezes a gente tem cada um e você contar, né? Certo? Mas respeitem as limitações dos outros, as considerações que os outros fazem, mesmo que elas sejam infantis às vezes, né? Porque às vezes falta um pouco de repertório, às vezes falta um pouquinho de malícia, ou de se tocarem, né? Então, lá fora, tem muitas vezes que vocês estão com uma boa intenção e às vezes as pessoas não vão entender. Saibam, se preparem para isso também. Não acho que todo mundo vai falar que está tudo bem no trabalho de vocês, que não vai ser bem assim. Às vezes tem professores que não vão considerar que você se atrasou por causa do ônibus, ou porque você precisou fazer as matérias, certo? Tem pessoas que são bastante radicais. E o mundo está mais cheio de gente assim do que gente que compreenda as coisas assim. Tá? Vocês estão na fase de segundo grau, estão se definindo como pessoas, com personalidade. Eu acho que eu só tenho a incentivá-los, certo? E muito obrigada por vocês estarem. Eu não sou Pedro Ricardo, assim, uma sacada, assim, do negócio. Mas eu fui numa lojinha, eu trouxe uma lembrancinha para vocês. Foi depois do beijo. Pronto! Vai! Vai, Vanessa! Aê! Senta! Aê! Cadê o segundo lugar?
Foi muito emocionante. Muito obrigada. Obrigada. Vou ficar no lugar de